Mais uma vez, boa noite, né? Vamos dar início, então, à nossa aula de fruticultura tropical. Bom, como todo começo de disciplina, a profa fala sobre a ementa que a gente vai trabalhar em Fitotecnia 5, que responde à disciplina de fruticultura tropical. A ementa prevê a gente conversar sobre a importância da fruticultura de clima tropical. A gente vai falar, dentro das espécies estudadas, a fisiologia da produção dessas frutas de clima tropical. Vou abordar aí técnicas de produção de mudas, de manejo cultural das principais frutíferas de clima tropical no Brasil. Vou falar sobre propagação de plantas frutíferas. Vou falar um pouco sobre viveiros, instalação e manejo de pomares, poda, irrigação, nutrição, raleio, dormência, adubação, colheita e pós-colheita de várias plantas frutíferas. Vou falar sobre o planejamento de projetos frutícolas, sobre tecnologias aí da produção de algumas culturas como abacaxi, banana, mamão, enfim. O final dessa aula, né? Eu espero que vocês entendam aí o que significa fruticultura. Quero que vocês consigam explicar a origem e a disseminação das principais espécies frutíferas e conhecer aí a importância e o valor nutritivo das frutas. Bom, vou fazer uma pergunta, não precisam responder, né? Eu queria que vocês entendessem. Vocês sabem, né, o que significa fruticultura? Entram aí dentro do coração e da mente de vocês e façam essa pergunta para você mesmo. Vocês sabem o que significa fruticultura? Né? Sim ou não? Bom, fruticultura é aquela ciência que vai tratar do cultivo racional das plantas, visando a produção de frutas comestíveis. Então, fruticultura é a ciência que vai tratar do cultivo de plantas que visa a produção de frutas comestíveis. A gente consegue conceituar também a fruticultura como um conjunto de técnicas, um conjunto de práticas que, aplicadas adequadamente, têm o objetivo de explorar plantas que produzem frutas comestíveis comercialmente. Afinal, o produtor de frutas, né, o fruticultor, deseja retorno financeiro da sua produção, né? E fruta? O conceito de fruta é diferente do conceito de fruto, né? O conceito de fruta, ele abrange, além de frutos, em seu conceito estritamente botânico, como sementes, por exemplo, castanha, coco, a noz, até o pedúnculo desenvolvido no caso do caju. Então ele abrange, né, não somente o conceito de fruto, porque fruto é basicamente o ovário das flores. Após a fecundação do seu óvulo, esse ovário se desenvolve, né? Então muitos desempenham muitos papéis. Esse envoltório protetor das sementes possui um papel, inclusive, ativo na dispersão da semente. Então, o conceito de fruto e o conceito de fruta têm suas diferenças, certo? Fruta é algo mais abrangente, né? E fruto é um ovário das flores, depois de fecundado o seu óvulo, que se desenvolve. Mas a gente sabe que existem frutos, né, que se desenvolvem, que são ovários não fecundados e se desenvolvem formando também uma fruta, que é o caso de frutas de partenocarpia, ou seja, frutas que são formadas pelo amadurecimento do ovário da flor, mesmo quando não ocorre a fertilização. Então, o fruto, ele é decorrente de um ovário de flor fecundado, desenvolvido, e também temos que lembrar que existem frutas de paternocarpia, que são ovários amadurecidos, mesmo sem fertilização.
Então, quando não tem a fertilização, sem fertilização do ovário, a gente pode dizer que são frutas formadas por partenorcarpia. Essas frutas são denominadas assim porque elas não apresentam sementes devido à esterilidade masculina e feminina. É o caso do abacaxi, da banana, de algumas variedades de uvas, citros, como laranja, limão Tahiti, tangerinas, né? Então a gente tem o ovário que se amadurece, se desenvolve sem fertilização. Então são frutas de partenorcarpia. Bom, sabendo disso, eu sei o que é fruticultura, eu sei o que é fruto, eu sei o que é fruta, né? Vamos pensar um pouco sobre a origem e a disseminação das espécies frutíferas. Então, de acordo com o que a gente conhece atualmente, eu vou dar alguns exemplos de frutíferas e sua região de origem, tá? Então, no continente americano, perdi a internet. Voltamos. Então, ó, algumas espécies, né, são de origem e disseminação no nosso continente americano, como eu estava falando. Mamão, abacaxi, abacate, pinha, ata, fruta do conde, graviola, morango, nogueira, pecan, pará, castanha do Pará, né? Maracujá, jabuticaba, goiaba, espécies de videira, são de origem americana, né? No continente americano. Algumas outras são de origem do continente asiático, como banana, manga, pêssego, caqui, jaca, lixia, amora, carambola, néspera, laranjas, tangerina, limão, pomelo, kiwi, são de origem da Ásia. Outras são de origem da Europa e Oriente Médio, como ameixa, cereja, maçã, pera, figo, espécies de pera, de uva, né? E algumas são de origem do continente africano, como tamarino, tâmara. É importante a gente conhecer a origem e a disseminação das espécies para a gente entender, inclusive, o comportamento fisiológico das plantas aqui na nossa realidade, no Brasil. Bom, prof, só uma pergunta. A oliveira... dentre as diversas frutas aí, largamente cultivadas e de economicamente importante no Brasil, né? A gente tem algumas que têm uma maior relevância, uma maior importância, né? E tem um grande valor nutritivo, obviamente, né? Então, dentre aí as frutas, a gente consegue ver a banana como a maior área cultivada no Brasil, é a de banana, né? A gente chega aí a ter uma produção do país muito expressiva, então 19% de tudo que é produzido em frutas é banana no nosso país. Aí, em segundo lugar, não menos importante, a melancia, né? Que embora esteja lá sendo estudada devido aos seus aspectos rasteiros e tenros, né? Não arbustivos lá na olericultura, mas é uma fruta, né? E ela também tem uma produção muito expressiva no nosso país, né? A maçã, em terceiro lugar, seguido da laranja, uva e demais frutas. Então a gente percebe que a produção, né, mundial de frutas, né, ela é caracterizada aí por essa grande diversidade de espécies. E tem uma grande parte de frutas que são de climas temperados e que são consumidas e produzidas aqui no nosso hemisfério. E entre as frutas mais produzidas no mundo, a gente tem a banana, a melancia, seguida de maçã e laranja e uva. E juntas essas frutas corresponde a mais de 60% de toda a fruticultura mundial. Então, no mundo, né, a fruta mais produzida é a banana, seguida aí de melancia, maçã e laranja, ok? A fruticultura brasileira, ela já tem algumas características diferenciadas.
ela geralmente é cultivada em pequenas áreas, né? Os produtores geralmente têm pequenas áreas disponíveis, né? Em regiões geralmente com predominância da agricultura familiar. E aí a fruticultura vem se adaptando, né? As exigências, né? Para atingir o seu alto rendimento e também as exigências quanto aos cuidados especiais aí, de cada espécie. Existe uma alta renda por unidade diária, então a gente tem experiências aí com receita brutas que variam de 5 mil a 60 mil reais por hectare. Então tem uma tendência hoje no Brasil em se trabalhar com frutas nobres, frutas que vão conseguir agregar valor de transformação lá na agroindustrialização, ou frutas que vão ter uma produção orgânica ou produto diferenciado, no quesito aí apresentação, embalagem, né? Então, no Brasil se cultiva em pequenas áreas, em regiões de agricultura familiar, se adapta aí ao alto rendimento e as exigências aí das espécies em cuidados, né, mais melindrosos. São plantas que vão ter alta renda por unidade diária, né? Então a gente vai ter receitas brutas que vão variar de 5 a 60 mil por hectare. Há uma tendência em trabalhar com frutas nobres, frutas que têm grande agregação de valor por conta da agroindustrialização ou de uma produção com manejo diferenciado como o manejo orgânico, né? Ou até mesmo na hora de apresentar para o consumidor final. Então, a gente tem dentro da fruticultura uma outra característica no país, que é a possibilidade de receita todo mês, né? Então, se a gente conseguir planejar, desde que planejado, o aumento, né, do consumo, custo fixo mensal das famílias, né? A gente precisa planejar para que essas receitas sejam mensais. Então, a gente consegue ter produção de frutas com variedades ou espécies bem diferentes que permite a venda todos os dias da semana durante todos os meses do ano, tá? Basta o agricultor se organizar em termos de época de plantio, irrigação, adubação, estratégia logística do melhor aproveitamento da sua área. Então, a fruticultura, né, ela apresenta altos rendimentos por área. Então, essa é uma grande alternativa para as propriedades rurais e ela é o grande atrativo para o agricultor entrar na atividade. Porque a gente consegue um faturamento bruto, né, de 5 a 60 mil, e é uma atividade que é base para muitas agroindústrias, né? Então, nós temos milhares de agroindústrias dependentes da atividade de fruticultura, né, praticada a campo, né, para que elas se consolidem. As frutas, né, lá dentro da agroindústria, ou até mesmo na mesa do consumidor, ela tem múltiplo uso. Esse é um outro jargão, né? Esse é um outro atrativo de ser fruticultor. Você pode usar uma fruta desde um suco, um simples suco na sua mesa, né? Ou até mesmo algo mais elaborado, como geleia, né? Ou polpa, para fornecimento da merenda escolar, por exemplo, ou algo até mais refinado, como um vinho. Então, a fruta, ela tem esse múltiplo uso dentro da sua mesa, como consumidor, né? E até mesmo dentro da indústria. Elas podem ser comercializadas lá in natura, tendo uma receita rápida, um capital de giro rápido para o produtor, ou como, por exemplo, o produtor de laranja, que vende parte para o mercado, parte para a merenda escolar, e outra parte ele faz suco, geleia, né? Então, a industrialização, ela agrega valor, né? E aumenta o período de oferta, porque eu consigo entregar a fruta processada ou minimamente processada em diferentes períodos do ano. Quando eu faço uma polpa e congelo, quando eu fabrico um vinho, por exemplo, ou forneço uma geleia, né? Então, ela tem esse múltiplo uso. Ela se adapta à agricultura familiar? Sim, a fruticultura se adapta, né? Porque o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele dispõe de mão de obra, né? E a fruticultura é uma atividade empreendedora que gera renda,
mas ela também demanda bastante mão de obra, né? E o agricultor familiar, ele tem essa disponibilidade por ter mão de obra e autonomia nas suas atividades, nos seus horários, ele consegue conciliar, né? Então, ele acaba trabalhando mais, obviamente, porque um agricultor familiar nunca trabalha pouco, né? E em atividades que ele gosta, né? E ele consegue administrar o seu tempo, né? Entre uma outra fonte de renda ou uma outra atividade agrícola que ele tenha na propriedade. Ela consegue ser conciliada com outra atividade dentro do sítio, né? Isso é muito bacana. Então a fruticultura ela consegue, né, de 5 a 20 vezes mais, né, que as grandes culturas, né? Então a gente consegue produzir de 5 a 20 vezes mais do que por hectare do que as grandes culturas. Então ela tem uma rentabilidade elevada em relação aos grãos muito grande, né? Então eu percebo que, por exemplo, né, vamos pensar na produtividade, nos rendimentos por hectare entre frutas e grãos, certo? Então vamos lá, o primeiro da lista está ali, o abacate, né? Nós temos uma produtividade de 10 toneladas por hectare durante o ano, dando uma renda bruta aí de $3.000 por ano, tá? Se você comparar lá com o arroz, né? O arroz chega a ter uma produtividade de 4 toneladas por hectare ano, né? E a renda bruta do arroz está em torno, né, de $300 hectare ano. Então, se a gente comparar, né, um hectare de abacate com um hectare de arroz, a gente vai ver a diferença. E podemos fazer mais comparações com o feijão, com o milho, com a soja, com o trigo, né? Então, as diferenças ainda são mais gritantes. Então, um hectare de abacaxi chega a produzir 40 toneladas por hectare ano, assim como o da banana, né? Um hectare de limão, 20 toneladas por hectare ano, né? Um hectare de mamão papaya, 25 toneladas por hectare ano, né? Isso dá aí uma renda bruta de $12.000 por ano, né? Se comparado aí com soja, né, que nós vamos ter aí 2,5 toneladas por hectare ano. Não é muito, né, em relação à fruta. Então, a gente consegue perceber que a fruticultura tem esse atrativo, tem essa rentabilidade elevada, por conta também da produtividade do rendimento por hectare, né? Ela se adapta à realidade do pequeno produtor, que consegue conciliar suas atividades com outras atividades rentáveis dentro da propriedade. E cada hectare é muito mais rentável do que se ele produzisse apenas grãos. Então, no Brasil, né, hoje, a gente tem aí, são os dados de 2013, mas eu posso dizer que ainda é hoje, né, que a produção aí, hoje chega em torno de 43 milhões de toneladas de frutas. Isso representa 7,2% de toda a produção mundial. Então, de toda a produção mundial, 7% vem do Brasil, né? São aproximadamente aí 2,2 milhões de hectares cultivados com diversas frutas, né? Com diversas espécies frutíferas. A gente consegue empregar, né, 27% do total da mão de obra agrícola. Então a fruticultura emprega pessoas, dá emprego, dá trabalho, renda, né? A gente chega a ter um valor bruto de 20 bilhões, né, em termos de receita. Chegamos a exportar 290 mil toneladas de frutas todo ano, né? O Brasil é o maior importador brasileiro é a Holanda, né? Então quem mais compra frutas, quem mais importa nossas frutas é a Holanda, né? E o maior vendedor para o Brasil, né? Ele importa, né? Ele exporta para a Holanda, né? Então a Holanda é que mais compra, né? O maior importador do Brasil é a Holanda. Então a Holanda compra todas as nossas frutas, praticamente, né? E quem mais vende fruta para o Brasil é o Chile.
Porque a gente sabe que a balança comercial, ela não apenas exporta frutas, mas a gente também acaba importando muita coisa, né? Muita fruta a gente acaba trazendo de fora do país. Então, o Chile é quem mais ainda vende frutas para o Brasil. A gente tem uma questão que no Brasil, a produção de fruta, de fruticultura, ela ainda é concentrada em algumas regiões. Então, ela ainda fica em concentração em algumas regiões por questões culturais, sociais, econômicas, né? E até porque tem uma tendência de regionalização da produção, por conta de custo com transporte, cuidados com a perecibilidade das frutas, né? E no manejo delas. Então, mais por isso, né? Por estar mais próximas às agroindústrias, né? Então, há uma produção concentrada em algumas regiões, né? Quando a gente fala em emprego, né? Eu citei ali que muitos empregos são gerados, né? Pela fruticultura. A gente tem que perceber o seguinte, que ela é uma atividade que tem grande exigência de mão de obra, né? E, por exemplo, culturas como a manga, por exemplo, chegam a dar 2 empregos diretos, né? 2 pessoas por hectare. Banana também, né? A uva um pouco mais, a acerola um pouco mais, né? Então, algumas espécies empregam mais pessoas que outras. Então, também devido a cuidados que são muito importantes para a produção, colheita, no processamento do próprio fruto, no manejo do fruto, né? No manejo dos produtos lá dentro da indústria. Então, a fruticultura, ela emprega, né, muitas pessoas e ela promove a fixação do homem no campo, né? E é uma atividade aí, dentre tantas que existem, mas a que mais emprega no Brasil é a fruticultura, né? A que mais dá empregos. Outra questão, né, é o impacto da fruticultura para gerar um emprego, né? Existe um investimento que é feito, né, para gerar emprego, né? Então a gente diz o seguinte, que a cada 10 mil dólares investido, né, são gerados 3 empregos diretos e 2 empregos indiretos, certo? E a fruticultura, né, ela, a cada 6 mil dólares investidos, né, a gente consegue gerar um emprego. Então, imagine, né? Então, a cada 12 mil dólares, 2 empregos, né? E assim por diante. Ela tem, assim, um grande impacto se comparado aí com a indústria automobilística, telecomunicações, turismo, bens de consumo, né? Com a indústria química, metalúrgica. Então, você imagina, ela está gerando emprego, né? E a gente não precisa também de investimentos tão altos. Então, por exemplo, imagina, para você hoje ter a geração de emprego direto na telecomunicação, né? Para gerar um emprego na telecomunicação, você precisa de quase 80 mil dólares para gerar um emprego, né? Imagina, um alto investimento para gerar um emprego. Enquanto na fruticultura, por 6 mil dólares, você já gera um emprego, né? Então, quantos empregos não seriam gerados, né, se fosse feito um investimento nessas alturas aí de 80 mil dólares na atividade de fruticultura, né? Milhares. Então, por isso que ela emprega bastante, tá? O Brasil é o Brasil das frutas, tá? Nós somos em terceiro lugar entre os países maiores produtores do mundo, tá? Nós chegamos a produzir aí 124 mil toneladas, tá? Esse foi o volume exportado no primeiro bimestre aí, né? 16% do setor emprega no agronegócio, né? Essas toneladas todas produzidas, esse volume todo exportado corresponde aí a mais de 2 milhões de hectares. É a área aí utilizada em cultivo em frutas no Brasil. Tá? Então, o Brasil das frutas, ele é expressivo,
A gente tem um mercado global, né? Um mercado de exportações, né? A gente tem aí o mercado de exportações e importações de frutas nas últimas décadas, né? Crescendo. Então, as exportações no ano de 99, né? Elas eram em torno de 485 milhões, né? Mil toneladas, 485,9 mil toneladas era o volume de frutas exportadas, né, no mercado global. Você vê que em 2018 dobrou, mais que dobrou, né? Nós estamos aí em torno de 877,5 mil toneladas, né, de a produção nossa global, no mercado global, né? Isso são em consideração as exportações. A gente tem exportado? Tem importado? Sim, né? Em 99 a gente importava muito menos, a gente importava cerca de 313 mil toneladas, né? Em 2013 foi o ano que nós mais importamos, chegamos a importar aí quase 600 mil toneladas de frutas. Isso caiu um pouco em 2018, estamos importando menos, ou seja, estamos consumindo mais aqui dentro do mercado interno, né? Então a gente consegue perceber aí no balaio nacional, né, nos números da fruticultura no Brasil, que, né, 44 milhões de toneladas de produção anual, 43 milhões são para consumo interno, 1 milhão apenas é exportado, né? Isso dá um volume em dinheiro aí, um valor bruto em 33 bilhões. Então a gente tem aí dentro do mercado global, né, dentro do mercado nacional, uma expressão muito forte, né, das exportações, das importações e da produção. Então, grande parte é consumo interno, né, apenas uma fração é exportado. A gente ainda importa muita fruta, né, mas essa realidade aí ela vem se consolidando e vem se fortalecendo, né, a cada vez mais. Quando a gente pensa nas frutas, né, pelo mundo, né, no mercado global de frutas aí nos últimos 5 anos, e os maiores compradores, né, a gente tem aí, de um lado, as importações mundiais e o desempenho, e do outro, os maiores importadores de 2018 e o desempenho em relação a 2017. Então, se vocês observarem, né, em 2014, a gente importava menos, né? Então, houve aí uma importação entre 113,2 bilhões de frutas importadas. Em 2018 a gente importou muito mais, né? Então, houve um aumento, né, em torno aí de 4,9%, né? Então, se a gente comparar inclusive 2017 para 2018 a gente importou muito mais, né? Então, quando a gente comparar os maiores importadores, a mesma coisa, né? Então, esses foram os anos mais expressivos, mas os maiores importadores é a União Europeia, os Estados Unidos, China, Rússia e Canadá. Então, lá já em 2018 a gente já conseguia perceber a China como como os maiores importadores de frutas pelo mundo, né? E em terceiro lugar, perdendo para os Estados Unidos e União Europeia. Então, quem mais compra fruta no mundo, quem mais importa fruta no mundo, é ainda a União Europeia, seguido dos Estados Unidos e China, ok? Bom, e por que as pessoas têm essa expressividade, né? Por que as pessoas no mundo, 50% de toda a fruta produzida a União Europeia importa, né? Por quê? Por conta do valor nutritivo das frutas. Então, qual que é a importância, né, das frutas, da fruticultura, né? Qual que é a função social da fruticultura? É essa importância desse valor nutritivo das frutas para o nosso organismo. Então, as frutas, elas são indispensáveis para o funcionamento humano,
né? As frutas são fontes de vitaminas, são fontes de minerais, são fontes de carboidratos, glicose, frutose, sacarose, amidos, fibras, água. Então elas têm um valor tanto nutricional como um valor medicinal, né? Quanto um valor medicinal, porque quando a gente precisa se alimentar com frutas funcionais, né? Com frutas que são fontes de vitaminas e minerais importantes, a gente previne doenças. Então, ela ainda tem como vantagem pouca gordura e ainda são pouco calóricas. Então, o valor nutritivo das frutas, né? Essa importância que ela tem para o nosso organismo, para o funcionamento do nosso corpo, como fonte de mineral e vitamina, é que torna ela tão atrativa dos países importadores, né, do mundo. Então, se a gente pegar aí, né, a banana, ela é rica em carbono, minerais, vitaminas, as mais variadas, né? Ela tem ações terapêuticas, porque ela vai agir contra diarreia, doenças como erisipela. A polpa trata inflamações, né? O mamão tem vitamina A e B, A e C, perdão, proteínas, sais minerais, ajuda na função digestiva do organismo, né? Laranjas com alto teor de vitamina A, C, complexo B, ferro. Manga também, riquíssima em vitamina A, C do complexo B. Maracujá tem grandes quantidades de vitamina C. Maçã, ricas em sais minerais e vitamina. Limão também, rico em vitamina C. E todas elas têm as suas ações, né, digestivas, contra doenças específicas, né, contra redução de colesterol, ação antigripal, né, enfim, das mais variadas. Então, o valor nutritivo e a ação terapêutica das frutas é o grande atrativo, porque nosso organismo ele é dependente desses minerais e dessas substâncias para poder ter um bom funcionamento. Então, é o que atrai as pessoas. Então, tem tipos de frutas aí, né, que a gente também sabe o seu efeito na saúde de acordo com a cor da fruta, né? Então, por exemplo, frutas como vermelhas, né? Goiaba, acerola, melancia, morango, né? As frutas ricas em carotenoides, né? Então, são os precursores da vitamina A, bom para o coração, memória, previne câncer, fortalece os olhos, né? Esse licopeno, que dá essa coloração vermelha, né? Esse fitoquímico, ele presente nesses alimentos, né? Ajuda a prevenção de câncer de próstata. Então, as frutas, elas também podem ser consumidas e classificadas de acordo com a sua tabela de cores, né? Frutas mais amarelas, como abacaxi, né? Carambola, laranja, mamão, manga, né? Maracujá, melão. Elas, assim como as frutas vermelhas, elas também são fontes de carotenoides, também são ricas em vitamina C, são antioxidante, tem proteção das células, né? Ajuda a manter a saúde da visão, coração, sistema imunológico, né? As ameixas, né? As frutas mais roxas, né? Mais pretas, framboesa, jabuticaba, né? Elas têm niacina, né? Que é a vitamina do complexo B, minerais, potássio. Elas também vão manter a saúde da pele, dos nervos, do aparelho digestivo, retarda o envelhecimento. Então, grande parte, né, do grupo de alimentos antioxidantes vai prevenir doença cardíaca. Aí a gente vai ter lá as uvas mais verdes, como abacate, kiwi, limão, uvas verdes, ricas em cálcio, fósforo, ferro, tá? Ajudar aí no crescimento, coagulação, na evitar a fadiga mental, a produção de glóbulos vermelhos do sangue, fortalece ossos, dentes, né? A gente tem aí frutas como banana, graviola e pera, que são mais de cores brancas, né? Então, são fornecedores de vitaminas do complexo B, flavonoides, atuam na proteção das células, auxilia aí na produção de energia, né? Funcionamento do sistema nervoso, no aparecimento de coágulos, na circulação. Então, assim, se a gente for se adentrar
nesse universo, né, nesse aspecto do valor nutritivo das frutas e o bem e o efeito, né, na saúde, né, os benefícios que elas nos trazem, nós vamos encontrar milhares de literatura. Eu trouxe apenas alguns exemplos, só para, na verdade, mostrar a importância desse valor nutritivo que as mesmas têm. A gente precisa, né, para que esse efeito aconteça no nosso organismo, então a gente precisa fazer um consumo diário de frutas, obviamente, né? Eu quero ter um efeito terapêutico de fruta, eu quero ter um efeito da minha função, né, do organismo, um efeito funcional de frutas no meu organismo. Para tanto, o consumo diário de frutas, ele é recomendável de 3 a 5 porções por dia. Então, as nutricionistas recomendam que se faça o consumo diário de frutas, né, de 3 a 5 porções por dia. E às vezes eu me pergunto, será que a gente consome de 3 a 5 porções de frutas por dia, né? Esse consumo de fruta, ele pode se dar in natura, na época que está produzindo, né, a fruta, né, por safra. Esse consumo, ele pode se dar em forma processada, devido aí a questão da perecibilidade das frutas. A gente muitas vezes é obrigado a fazer geleia, doces e compotas. Então, a gente pode consumir ou in natura, logo quando produz, fresquinha, ou podemos consumir de maneira processada. Bom, com isso, seja artesanalmente, industrialmente, né, o processamento de vinho, suco, geleia, compotas, doces, entre outros, né, tem ajudado e muito o consumo diário de frutas fora da época, né? Esse é um jeito, né? Sucos concentrados, enfim. É uma forma de aumentar o consumo diário de frutas, recomendado aí pelas nutricionistas, fora da época da produção. Aí a gente se pergunta, o nosso consumo per capita brasileiro de frutas, como anda, né? A resposta, infelizmente, é essa, ainda é baixo, né? Praticamente metade, né, em relação a países como Itália, Espanha e Alemanha, né? O Brasil ainda consome muito pouco o que deveria consumir. Então, a gente hoje aí, se comparar, né, com a Alemanha, a gente tem aí um consumo per capita, consumo por cabeça de frutas na Alemanha, mais alto, é o dobro do nosso. Então a gente chega aí, uma pessoa na Alemanha chega a consumir 112 quilos de fruta por ano, enquanto nós estamos consumindo 57 quilos de frutas por ano, né? Então a gente pega aí países como a Espanha, como Itália, por exemplo, né? A Espanha chega a consumir 120 quilos de frutas todo ano, cada pessoa, né? Em média. Né? E a gente ainda consumindo 57 quilos de frutas por ano, ainda quando consome. Então, o nosso consumo ainda é baixo. Ah, mas isso é péssimo, professora. Em termos, né? Então, a gente tem um mercado interno, porque a gente tem que aumentar o consumo per capita brasileiro de frutas. A gente tem que aumentar o nosso consumo, né, de frutas para manter as nossas funções do organismo bem, para manter aí as ações terapêuticas e medicinais das frutas na nossa imunológico, né? Ainda mais nesse tempo que vivemos de pandemia. Então a gente tem um mercado enorme ainda para crescer, né? Então a gente tem que olhar por esse lado mais otimista. Então, se o nosso consumo ainda é baixo, né? O consumo per capita brasileiro precisa aumentar, a gente precisa estimular a fruticultura e aumentar aí o consumo, né, do brasileiro por frutas, in natura ou processado. Então, existem frutas, obviamente, que fazem parte da alimentação do brasileiro, né? Muito mais do que outras. Obviamente, assim como a banana é a fruta mais produzida no mundo, né? Assim como a banana é a fruta mais consumida no mundo, no Brasil não é diferente. A banana, né? Então, 90% da alimentação do brasileiro tem banana, né?
quando você pensa em frutas, né, tem a banana, em segundo lugar a maçã, em terceiro a laranja, seguido de mamão e abacaxi, né? Então a gente consegue ver que banana, maçã, laranja, mamão e abacaxi são as frutas que mais fazem parte da alimentação do brasileiro, né? Então a gente consegue observar que ela é a mais consumida, né? A banana é a fruta mais consumida no Brasil, fazendo parte aí de 90% da alimentação de 90% dos brasileiros, ok? Em seguida vai vir aí a maçã, laranja, o mamão, e a gente consegue comprovar então, com esse tipo de pesquisa, né, a importância das frutas na dieta brasileira. Então, a maçã, a banana, a maçã, laranja, mamão e abacaxi são as frutas que o brasileiro mais consome, tá? As 10 frutas mais consumidas no Brasil, né, em termos de quilos por pessoa por ano, né, se comparado aí 2002 com 2008, obviamente foi a banana, né? Então a banana ela ganhou aí em disparado, né? Então a gente chega a consumir aí 7 quilos por pessoa ano, né? 7,5 kg por pessoa ano. Esse número deve estar um pouco maior, né? Eu não consegui achar uns dados mais atuais, peço que vocês me desculpem. Aí a gente é seguido da laranja, né? A gente chega a consumir aí 4 quilos de laranja por ano, né? Cada pessoa, cada brasileiro, quase 5,5 kg, né? De laranja por ano. Seguido aí de melancia, maçã, mamão, né? Então, as mais consumidas são essas aí, né? Mas a gente tem muita coisa ainda para melhorar esse consumo per capita. Então, dentre o consumo, né, per capita, a gente pode fazer uma outra comparação, né? Quanto mais renda, né, maior o consumo de frutas por pessoa, né? Então a gente tem aí um consumo, duas pirâmides, né, que mostra a quantidade de quilos de frutas por habitante, né, e o percentual da população por grupos de renda no Brasil. Vermelho são o grupo de pessoas com renda mais baixa, amarelo, o grupo de pessoas com renda média, né, e verde, o grupo de pessoas no Brasil com renda mais alta, né. Então a gente consegue claramente perceber que quanto maior a renda, né, é a maior percentual da população, né, que come mais frutas, né, que consome mais frutas, né, em relação à classe mais baixa. Então, quanto menor a renda das pessoas, infelizmente ainda o consumo de fruta acompanha esse rendimento financeiro, né? Então, as pessoas com baixa renda, elas compram menos frutas, elas consomem menos frutas, né, do que as pessoas de classe média e alta, tá? Essa é uma outra característica também que influencia no consumo per capita no país, ok? Bom, nessa primeira parte da aula, né, a gente conversou um pouco sobre a importância da fruticultura, sobre o destaque que essa fruticultura ela desempenha na alimentação, na saúde. A gente falou um pouco sobre essa importância econômica, né, da fruticultura, de geração de renda, de geração de trabalho, desenvolvimento, né, gerar essa capacidade que a fruticultura tem em gerar autonomia para os agricultores, né, por conta dessa renda bruta que tem uma margem muito boa, né, de rentabilidade por hectare. A questão também da mão de obra envolvida com a produção, né? Então, a questão do agricultor conseguir, junto com outras atividades da propriedade, conciliar com a atividade de fruticultura tranquilamente a sua produção, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês entendessem a importância da fruticultura, o que é fruticultura, a diferença de fruta para fruto,
a importância na alimentação, a importância na rentabilidade de geração de renda, trabalho, desenvolvimento para os agricultores, esse envolvimento que tem com a agricultura familiar, mão de obra. Eu queria que vocês entendessem exatamente esse ponto. Espero que vocês tenham gostado.